Estamos de volta no programa diário Meditações Ponto de Partida, sempre nesse horário. Antes de você sair para suas atividades, a gente tem aqui um encontro com a Bíblia, isso mesmo. A ideia é a gente tirar lições de um texto ou de um tema da Palavra de Deus e a gente, durante essa temporada, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são aqueles ensinos de Jesus para os seus discípulos, lembra? E que em algum momento foram chamados o Sermão do Monte por Agostinho por volta do ano 400, mas que na realidade são ensinos práticos do dia a dia, da vida. E hoje a gente vai tirar uma lição de um desses ensinos que nós encontramos em Mateus capítulo 5, o verso 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa esses mansos? O que significa essa questão de herdar a terra? Bem, aqui Jesus está falando de mansidão. Mansidão tem a ver com uma paciência muito clara ao sofrer, diante do sofrimento. Sabe aquele senso de justiça muito apurado? Isso não é mansidão, é o contrário. Muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam punidas e tal, e a gente de imediato, isso não é mansidão. Mansidão é justamente você confiar, descansar em Deus, ok? Esse é o sentido bíblico, talvez diferente do que você já ouviu falar sobre mansidão. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo assim: bem-aventurado aqueles que não têm esse senso de justiça tão apurado, mas que confiam em Deus, que estão vendo coisas que talvez não são bem certas, são erradas, até mesmo injustiças, mas que entendem que Deus está no comando de tudo, que Deus é o dono de tudo, como diz o Salmo 24, verso 1. Agora, por que Jesus disse que essas pessoas herdariam a terra? O que ele está falando sobre isso? Quer dizer que eles vão ser o dono da terra? De fato é. Nós precisamos entender de que aqui Jesus faz referência aos momentos após a segunda vinda dele. Você sabe que Jesus veio a primeira vez, conforme nós encontramos os relatos em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, e ele prometeu, como diz João capítulo 14, verso 1 a 3, que ele voltaria. E a Bíblia fala, Mateus 24, Apocalipse 1, 7 e tantos outros textos que Jesus vai voltar a essa terra. E Jesus deu sinais, e nós já estamos vivendo esses sinais. Mateus 24 tem uma lista ali: guerra, rumor de guerra, fome, terremoto e tantas outras coisas. E quando Jesus voltar, a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, de que aqueles que se arrependeram e foram justos, a expressão justo aqui é simplesmente para dizer aqueles que se arrependeram e colocaram a vida em harmonia com a Bíblia, eles terão a recompensa, que é viver com Cristo no céu. Apocalipse 20 e 21. E 22 também você encontra. Então você vai perceber de que o texto bíblico ele está dizendo que há uma recompensa. E durante 1000 anos viverão no céu. O que é o céu? É a capital do universo. Aonde fica? Nós não sabemos. A gente fala do céu, mas a gente sabe que é onde está o trono de Deus. E aí, quando você vai aos últimos capítulos do Apocalipse, você percebe que ali diz que a cidade, essa capital, a cidade santa, a capital do universo, onde está o trono de Deus, ela vai descer a essa terra. Você sabe de história e você sabe que o Brasil teve várias capitais. E uma das últimas foi Rio de Janeiro, que foi transferida para Brasília em 1960. Brasília, então, agora passa a ser a capital do Brasil. É mais ou menos isso que vai acontecer no universo. A capital do universo vai ser transferida para a terra. E quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, ele está fazendo referência a esse momento após os 1000 anos, quando aqueles que se arrependeram e entregaram a vida a Cristo terão a oportunidade agora de ser dono da terra, porque agora essa terra será restaurada, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, a entropia não vai mais predominar aqui, essa lei não vai ser uma lei forte e predominante. Deus não vai permitir que as coisas envelheçam. E aí, então, é nesse sentido que os mansos herdarão a terra. Interessante que vale a pena confiar em Deus. Tem um Salmo 37, verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é fácil confiar plenamente, descansar no Senhor. O Salmo 37, ainda na sequência, ou melhor, um pouquinho antes, no verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, descansar no Senhor é um exercício que precisa ser feito diariamente. E nós aqui do programa Meditações Ponto de Partida queremos te ajudar a fazer esse exercício todas as manhãs ao meditar na Bíblia,
ao orar, ao conversar com Deus, ao aprender a orar, né, como nós já ensinamos aqui. E aí você vai entendendo de que tem coisas que você tem no controle em suas mãos, mas tem coisas que não tem como. Você sabe que na sua vida é assim. Tem coisas que você consegue controlar, mas tem coisas que você não consegue controlar. E nada melhor do que a gente confiar nesse Deus. E Deus está dizendo assim, os mansos são aqueles que confiam em mim, que não querem fazer justiças pelas próprias mãos, não querem já resolver tudo, tem o tempo certo, entende o time do céu e confiam de que Deus está por trás de tudo o que está acontecendo. Não é o causador do mal, lembre disso, mas Ele tem o controle de tudo. Ele permite algumas coisas devido ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de escolha. E nós escolhemos se queremos ficar do lado dele ou não. Se você quer saber mais sobre temas como esse, se você quer se aprofundar, porque aqui a gente dá uma pinceladinha todas as manhãs apenas, não é, para que você possa ter essa vontade, esse desejo de conhecer mais esse Deus, nós te oferecemos gratuitamente essa revista aqui aborda vários temas com perguntas e respostas da Bíblia, onde você pode então buscar, não é, encontrar essas dúvidas que você tem na própria palavra de Deus. Basta você acessar esse QR Code aqui, ele é gratuito e você terá a oportunidade de conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, tá bom? E eu gostaria de sempre relembrar o que eu tenho relembrado aqui no final de cada programa. Se você quer fazer uma escolha acertada, lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.